Oi, pessoal, estamos aqui para o nosso quarto encontro. Vamos falar sobre arquitetura de informação e usabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois pesquisadores aqui, que é o Nielsen e cadê o nome dela? E a Roa, são americanos. E uma coisa interessante, esse livro aqui eu usei tem quase 10 anos para ministrar essa oficina de web design. E aí ele fala sobre o que é usabilidade, Ele começa com uma frase muito interessante do livro dele, que é assim, ó. Há mais de 10 anos, esse livro é de 2007, certo? Só para você contextualizar. Há 10 anos a web era algo diferente para as pessoas. Hoje ela é uma rotina, uma ferramenta. Se for de fácil acesso, as pessoas, a utilizarão. Do contrário, não vão usar. Com 10 vezes mais sites, isso em 2007, e provavelmente centenas de páginas na web, os usuários estão menos tolerantes a sites complexos. Portanto, um projeto falho significa negócios perdidos. Nunca a usabilidade foi tão importante. Então, o que é a usabilidade? A usabilidade é essa sua preocupação em tornar a experiência de acessar o site em algo legal, que a pessoa que fique curiosa para olhar o seu site. Certo? Então, por isso que é importante que a gente converse sobre essas coisas, não é só como é que mexe esse software, que é o que a maioria das plataformas oferecem, E vejam que se você tiver a curiosidade de procurar algum livro, como faz isso, são pouquíssimos, e todos eles são de mais de 10 anos, quase 10 anos atrás. Por quê? Porque antigamente não tinha essas plataformas como a Wix, que é a plataforma que a gente está usando aqui nessa oficina, Você tinha que programar através de PHP, códigos internacionais, ainda hoje isso acontece, mas existem muitas plataformas. Quando eu comecei a usar o Wix, eu só conhecia o Wix, e hoje tem várias. Inclusive eu criei até uma tabelinha aqui com custos, para você ver. O Wix, inclusive, é o mais barato, a gente já conversou isso em outra aula, mas tem muitas, e quase toda semana eu recebo aqui um pop-up, alguma mensagem, vem experimentar a nossa plataforma, porque é isso que eles querem, eles querem que você não pense, vem aqui, use, mas como usar? Será que esse modelo de site vai servir para o meu negócio? Veja que antigamente os modelos não existiam, então era muito mais difícil, obviamente, tanto para as pessoas que trabalham com site, como para você pensar, você tinha que estudar muito mais sobre cores, sobre organização de páginas. Os modelos de página de antigamente, quem tem um pouco mais dos 30 anos se lembra, eram sites horrorosos, Então, se você procurar, ainda existe hoje. Inclusive, eu abri aqui, na aula dos concorrentes, eu abri alguns sites assim bem feinhos. Então, não vale a pena, você fazer uma página feia, você fazer uma página complexa, você querer colocar um texto gigante, porque as pessoas não vão ler, Ela não quer ver, se você colocar uma imagem feia, a pessoa não vai querer ver, O site a gente compra com os nossos olhos, Você vai comer uma comida feia? Não, só se for da sua mãe, sei lá, nem da sua mãe você não quer comer. Então, é beleza, é muito, muito mais beleza, Mas não é só beleza, beleza faz parte do negócio, A gente tem que ter um site bonito, uma página bonita, bem organizada e fácil da pessoa olhar, uns textos objetivos, Isso para mim caiu como uma luva, porque eu sou muito objetiva, Eu vou direto ao ponto, porque eu sou assim, eu não gosto de negócio que fica enrolando demais e não chega em lugar nenhum. É muito chato. Ninguém tem tempo, ninguém tem paciência para isso. Então, por quê? Mas por que, Andiara? Porque se o seu site não for legal, o cliente vai para outro, Que a gente chama vai fazer a zapeada, que zap é de televisão, Mas isso acontece com sites, Isso acontece com tudo. Se o cliente não achar legal, ele não vai olhar o seu site, Então, os primeiros 30 segundos que a gente fala do cinema, isso também funciona para o site. Se a pessoa entrar no seu site, se ele demorar a carregar, ele já vai embora, Se ele entrar, não entender o que você está vendendo lá, ele vai embora, Então, sei lá, se você for músico, você bota uma música lá bem no começo que não...
não é muito o gênero da pessoa, ela vai embora. Ou de repente essa talvez fosse a sua intenção, se você tem de um nicho específico, né, mostrar que você é músico. Mas isso tudo é para vocês perceberem que tudo tem que ser muito pensado, né, no site. Então, por isso a importância do que a gente fez lá no segundo passo, que é de pesquisar. Mas não só isso, né? A gente acessou aqui também sites de concorrentes do meu segmento, né, para dar um exemplo, que eram sites que não funcionavam, que os links não iam para as redes sociais, né, e existe toda uma estrutura por trás, né, que isso é parte da arquitetura de informação, que é, por exemplo, o banco de dados, né? Quando você se inscreveu na oficina, você tinha lá um formuláriozinho, né? Então, aquele formulário faz parte de uma estrutura que está por trás da beleza da sua página. Você precisa de informação, né? Não é só colocar o site e pronto. Você precisa, por exemplo, saber quantas pessoas acessaram o seu site naquele mês, de onde estão ouvindo essas pessoas, né? Por exemplo, eu criei uma web rádio e, além do site, eu uso um software, né, para identificar quantas pessoas estão ouvindo, de onde são essas pessoas. Então, todas essas informações, elas me ajudam no meu negócio, né? Não é só ter o site por ter. O site faz parte da sua estratégia comercial. Ele é uma ferramenta para você conhecer mais o seu cliente e ajustar o seu negócio de uma forma mais efetiva, que você venda mais, né? O que você atraia mais fiéis, ou que você atraia mais pessoas para doar para a sua campanha filantrópica. Então, não é ter por ter, né? Eu tenho um site, tá. E daí? Quantos clientes eles vieram através do seu site, né? Infelizmente, não sei se é só o brasileiro, né? Mas eu falo pelos meus clientes. Tem alguns sites que eu criei que você tem lá um formulário de contato, né? E a pessoa, obviamente o cliente que está antenado, ele vai lá e coloca lá, eu quero agendar uma consulta com o dentista fulano de tal. E eu sou tão, assim, preocupada se a empresa, de fato, tá usando o site, que assim, você viu que chegou o e-mail do cliente, né? Às vezes eu tenho uma cliente que ela é engenheira, e assim, não é barato, né? Você fazer um projeto de engenharia para um condomínio, um prédio, né? E aí chega assim, você tá olhando que chegou o e-mail, porque é muito sério, gente. Você gastou para fazer o site e você tem que acreditar nisso, nele, né? Que ele é uma ferramenta comercial, e ficar monitorando e dar o seu e-mail de contato. Isso aí que é o conteúdo da próxima aula, né? Da aula anterior, aliás, que a gente falou sobre os arquivos, né, as maneiras de o cliente entrar em contato com você. Então, você tem que usar o seu site de uma maneira muito séria, né, olhando, checando se está tudo direitinho, né. O meu site mesmo da agência, depois que eu criei pela primeira vez, eu fico toda hora. Por isso que às vezes eu não gosto nem de começar, porque depois que eu começo, eu fico procurando os defeitos, fico melhorando até não, agora foi. Até eu enjoar, não, vou fazer outro, não quero mais esse não. Né? Que é o que está acontecendo com o meu site de cantora. Estou enjoada, né? Quero fazer outro. E aí eu estou nessa fase de pesquisar o que está na moda agora, nesse momento, né? Porque antigamente eram sites de várias páginas, né? Você clicava, tinha a página inicial, depois você entrava em outra, contato e encerrava. Agora não é mais assim. Agora a moda é uma página inteira, tem tudo numa página só. É porque o cliente, que por causa do celular, né? O cliente fica lá passando o telefone, então ele não tem tempo de ficar procurando onde é que está o menu, de abrir as páginas, né? Então é tudo mais uma questão de resposta muito mais rápida, certo? Vamos continuar aqui falando mais sobre usabilidade, usando mais o conhecimento do Nielsen. E aí ele fala também muito sobre busca, né? Gente, vocês têm que ter um pouco de paciência, porque ele é um livro um pouco antigo, né? Infelizmente, é a bibliografia que existe, inclusive, na UFRN, que é uma referência de informação aqui. Mas, só para dar uma contextualizada, não existem livros dessas plataformas mais modernas, no caso do Wix, né? É até uma dica que eu dou para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, procura no YouTube, coloca lá, como fazer não sei o que lá, e a plataforma que você está usando, que no caso é o Wix. Ou se você quiser usar outra, né, WordPress, enfim, procura lá. Mas vocês vão ver que bibliografia mesmo é muito pouca, e elas são desatualizadas, né? Por exemplo, ele coloca aqui a importância do botão de busca, né?
esse botão de busca não é assim uma obrigatoriedade, né? Não tem que ter em todos os sites. Por exemplo, você não vê um botão de busca numa página de um artista, né? Por quê? Porque não precisa, né? E ele vai mandar um míssel assim para mim, o Daniel, lá dos Estados Unidos. Mas não é obrigatório. É importante que você saiba para que serve, né? E quando você deve usar. E isso a gente já conversou na segunda aula, que é quando você faz uma pesquisa dos seus concorrentes, né? Eles estão usando, né? Eu lembro que eu trabalhei no marketing de uma rede com material de construção aqui e eu, né, sedenta por comunicação, eu falei assim, vocês têm que ter um site, né? Nenhuma na época, né, nenhuma das marcas tinha, acho que tinha uma ou duas, mas assim, uma página institucional, né? Não tinha um e-commerce, que era o que eu gostaria de ter feito e infelizmente até agora não fizeram, né? Que isso, inclusive, virou até o tema da minha monografia da pós-graduação, que era esse contato fragmentado das empresas. As empresas, algumas têm site, mas elas não conectam o site na sua rotina comercial. Então, por exemplo, esse botão de busca, no caso dessa rede de material de construção, é super necessário, se fosse, né? Se esse site existisse. Então, um site, por exemplo, das lojas americanas, ele tem que ter um botão de busca do Mercado Livre, né? Desses sites que tem muito conteúdo, né? Um site de notícias, né? Quando a gente entra lá num portal de comunicação, pelo menos eu que trabalho com isso, eu vou logo em cima do conteúdo que eu mandei release. Tem esse conteúdo no botão de busca, né? Então, é importante que a gente conheça tudo que a gente pode colocar no site para saber. É igual um sanduíche, né? Esse aqui hoje eu vou colocar hambúrguer, esse aqui não vou, esse aqui, esse cliente gosta, tem mais esse gosto, ele é mais saudável, botar mais verdura, então é desse jeito, né? Então ele fala muito sobre esse botão de busca, fala sobre essa questão do pop-up, que antigamente era uma moda, né? Aquela janelinha que fica abrindo, eu acho um saco. Né, mas é uma estratégia, né, inclusive nos últimos anos, né, existe uma regulamentação na internet onde você tem que pedir autorização do cliente, né, para você coletar esses dados dele, que é de onde ele vem, né, então existe isso inclusive dentro da plataforma do Wix, a gente vai aprender a colocar no site, certo? Mas essa hoje é uma aula mesmo bem teórica. Fala sobre páginas de quem somos, né, que é o básico. Essa página eu concordo que ela tem que ter em todos os sites, que é quem é você, o que é o seu negócio, né, o que ele faz, porque o cliente não sabe, você tem que informar. Né? Então, o que é o seu negócio, desde quando ele existe, isso faz parte dos textos que a gente vai comentar também numa das próximas aulas, certo? Então, fala isso dos frames e Flash. Flash também é uma tecnologia que está atrasada, né? A gente usa outra. Tem inclusive alguns navegadores que não usam mais essa tecnologia de Flash. E aí ele comenta sobre isso, né? De designs muito rebuscados, que isso atrapalha a questão das cores. A gente vai conversar sobre isso também numa aula só sobre isso, só sobre organização textual e outra só sobre harmonização visual, que é a combinação das cores, né? Veja, tudo isso é para que o seu site ele fique atraente, né? Para que a pessoa queira olhar, queira acessar, queira saber o que tem mais, né? Porque quanto mais ela ficar interessada no seu site, mais você vai estar alcançando o objetivo que é de informação, de atração do seu cliente, de estreitamento dessa distância dele querer lhe consumir. Isso eu estou sendo muito otimista, né? Dizendo que o cliente quer acessar o seu site, quer saber quem você é, porque normalmente é o contrário, né? Você usa as redes sociais para levar o seu cliente até o seu site, onde tem mais informações. Então, como muita gente não utiliza muito essa plataforma de comunicação com o cliente, que é o site, então ele fica raso, né? Ele fica só nas redes sociais, só se comunicando por redes sociais. Só que é muito limitado, né? A gente já conversou isso na primeira aula. Você tem que se adequar ao estilo de cada rede social e você perde de comunicar do jeito que você quer. Né? Por exemplo, uma coisa que está muito em moda agora é páginas para eventos, né? Por exemplo, uma pessoa vai casar, né? Então ela cria um site só para organizar, só para
administrar aquele evento. Então, as pessoas podem comprar os presentes nessa página, né? As informações sobre o casamento estão lá. Você pode mandar recado para os noivos, né? Então, veja que legal. Ou um congresso, né? Então, isso tudo você pode resolver pela rede social. Pode, mas numa página fica muito mais organizado, né? Você saber quem são as pessoas. Eu sei que, inclusive, tem muita gente que é isso que eu falo para os meus clientes. O problema de você segmentar a sua informação apenas em rede social é que você perde de se comunicar com outras pessoas que não estão nas redes sociais. Mas certamente elas estão na internet, elas podem acessar o seu site. Então, por isso essa importância. Não deve ser da rede social para o site, mas do site para qualquer mídia, não só as redes sociais. Você pode, inclusive, escolher não ter rede social, já que você não consegue administrar. Mas o site é importante que você tenha, né? Porque ela é uma página, é a sua página oficial, certo? Então, essa questão de pop-ups eu particularmente não gosto, mas né, é uma forma de se comunicar com o cliente. A questão de links para outros sites, né? Se você tem parceiros, então é importante também você já relacionar isso. A questão de páginas em construção, você pode, antes de colocar o seu site no ar, já deixar ela reservada, dizendo que estamos em construção. Isso também é uma estratégia de você ter alguma comunicação com o cliente. Tem grandes empresas que ainda não conseguiram colocar o seu site na internet, mas usam a página em construção. É melhor do que não ter, né? Mas a página em construção também é uma página, também é um formulário que você vai ter que ficar administrando se alguém colocou informação, né? É igual a questão da newsletter. Antigamente, aquele espaço de newsletter, que foi esse mesmo sisteminha que eu usei para vocês fazerem a inscrição, era moda, né? Todo mundo usava, mas hoje ainda se usa, né? Mas é muito pouco, ninguém se comunica mais. Aliás, pouca gente se comunica por e-mail, né? Agora é tudo WhatsApp, message, né? E vão existir outras maneiras de se comunicar, né? Então é importante que você se antene a isso. Né? Mas, volto a falar, tem clientes que não dominam o e-mail ou que não têm paciência e, pelo menos eu, como eu trabalho com muitas contas, chega muito lixo eletrônico, muita propaganda, então às vezes o e-mail pode não ser a melhor forma de comunicar-se com o seu cliente, tá bom? Ainda falando aqui sobre arquitetura de informação, ele fala sobre a poluição visual, né, que a gente já falou sobre aqui, a questão dos menus suspensos, né, que você pode tanto colocar o menu na horizontal como na vertical. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na aula de design, né? Que isso tudo são maneiras de você organizar o seu site, mas basicamente é o que a gente já viu naqueles modelos, né? Logomarca em evidência, quais conteúdos você quer comunicar, que isso vai muito do seu negócio, o que é que você quer comunicar para o seu cliente, e encerra sempre com um formulário de contato, né? Ou não, ou colocando seus contatos, mas tem que ter alguma maneira do cliente saber como é que ele pode entrar em contato com você, que pode ser pelas suas redes sociais, né? Que foi assim que eu fiz no caso da rádio. Lá não tem telefone, lá não tem endereço, né? Por quê? Porque eu quero estimular que as pessoas acessem as redes sociais para saber as novidades por lá. Quem tiver rede social, quem não tiver, só aperta o botão do play, certo? Então, sempre reforçando, né, a importância da sua estratégia. O que é que você espera desse site? É um site só para aquele evento? É um evento anual? Então, veja que tudo isso tem a ver com o seu negócio. É uma página institucional, né? Como eu falei dessa rede de material de construção, como ela nunca quis ser um e-commerce de vender tudo pela internet, como existem outras que são assim, tem outras redes que são e-commerce, né? Então, você tem que adaptar a sua página para ser uma página institucional, de falar quem é você, sei lá, talvez criar um blog sobre o seu segmento de decoração, onde você vai estar inserindo produtos seus, né, nas informações, nas imagens, ou dos seus parceiros, né, dos seus fornecedores, da marca de tinta que você vende, enfim, ou da marca se você trabalha, por exemplo, com beleza, né, da marca dos produtos que você usa, de estética ou no seu salão. Então, é muito isso, é a sua rotina
linkada numa página. O que é que você quer trazer disso? Uma moda que está sendo muito usada agora, há algum tempo, né, há uns 2 anos, é do e-book. Você capta informações do cliente, o e-mail dele através do e-book. Você coloca assim, baixe o nosso e-book sobre, sei lá, um assunto X. Né? E aí, para baixar o e-book, você pega os dados do cliente, porque isso vira mailing, né? Mailing de contato, de emissão de informação. Mas é como eu já conversei com vocês também, né? Esse perfil de cliente é um cliente que ele já é mais online, né? E o outro cliente que não é online, você não vai atender, né? Como é que você atrai esse cliente que não é online? Certo? Então é muito mais, não é só fazer o site, não é só mexer esse botão, não é só colocar links, é um planejamento mesmo de mercado do seu negócio, ok? Seguindo aqui mais sobre arquitetura de informação, isso aqui tudo conteúdo da próxima aula. Aí tem esse outro livro aqui, que é o Construindo Websites para Leigos, mas veja, também é um livro mais moderno, mas mesmo assim ele coloca muito isso, né? Que são as formas de criação, fala muito de Java, de HTML, coisas que a gente não precisa aprender, porque o Wix é uma plataforma já super completa, que já coloca tudo em movimento. Aqui 2011. A gente não precisa mais disso, não. Ok? Aí coloca a questão dos enfeites, né? Que é você girar. Isso tudo já tem no Wix, ok? De ganhar dinheiro. Sim, uma coisa interessante que ele coloca aqui, que são possibilidades para o seu site, que é você vender propaganda dentro da sua página, né? Isso o Google está ajudando bastante, né? Você pode se cadastrar lá na plataforma Google ADS para abrir espaço no seu site para o Google anunciar, né? Tem vários sites que fazem isso, inclusive sites de notícias especialmente, né? Que são sites que têm muito acesso. Então, isso também é uma possibilidade para você pensar, se você quiser, se o seu site for um site que tem muito acesso, vale a pena. Mas se não for, eu não aconselho, porque isso aborrece o cliente, né? Você quer vender o seu, você não está vendendo, você não é uma atração como é site de notícias. Eu acho que basicamente é mais os sites de notícias que usam de anúncios de emprego, né, onde as pessoas elas têm necessidade de acessar, então é uma forma de monetizar também. Também fala a mesma coisa, a questão do design, o HTML a gente não precisa usar. As tabelas, é muita programação. Tá? A gente não precisa mais usar nada disso. Os formulários, isso tudo também tem dentro do Wix. A questão de blog, ele fala também, mas é como eu já conversei com vocês também nos outros encontros, né? O blog é um trabalho que você vai ter a mais, né? Então, de redigir, de pesquisar, de procurar fonte, né, de estar administrando também questão de comentários. Eu acho super legal, mas, por exemplo, eu não tenho tempo para ficar administrando blog. Né? E até o cliente mesmo, como eu trabalho num sistema com os meus clientes que é assim, olha, eu faço o seu site, eu ensino você a administrar ele. Né? Como os meus clientes também não têm muito tempo, então a maioria deles não usam, né? Mas eu acho super legal. Mas assim, eu também acho que ele é um pouco antigo, né? Porque as pessoas elas não procuram mais informação em blog, né? Porque a gente infelizmente cai naquela máxima de que as pessoas elas não gostam muito de ler, né? Ela gosta daquela coisa mais rápida, da rotina dela, que é de rede social, que é o papo com os amigos. Então, muito melhor do que você fazer um blog, se você não tiver tempo nem paciência, é você criar notícias para serem distribuídas no WhatsApp, por exemplo, né? Fazer vídeos para serem compartilhados, né? Se você tiver, que isso também não deixa de ser um planejamento de comunicação para o seu negócio, ok? Voltando aqui, só para a gente finalizar com 8 problemas que o Nielsen lista, que são problemas de sites, problemas de usabilidade. Alguns eles estão um pouco ultrapassados, né? Por exemplo, alterar a função do botão voltar. Nem todo site tem esse botão voltar, né? Voltar para a página ou voltar para o começo. Não faz muito sentido. Essa questão de elementos de design que aparece anúncios, ele coloca o anúncio como um problema de usabilidade, porque a gente já conversou sobre isso, né? Isso afasta o cliente, a não ser que a informação que você tenha no seu site seja muito importante para ele, como um anúncio de emprego ou um classificados,
né? Ou um site onde tem um agendamento do coronavírus, da sua vacina, né? Então, tem estratégias para cada tipo de conteúdo, certo? Conteúdo vago e modismo vazio, isso é um problema de usabilidade, né? Porque a pessoa vai entrar, a página não vai entender, não vai acessar mais. Conteúdo denso e texto não escaneável, né? Às vezes a letra é muito pequena, isso é usabilidade, a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Ou então um conteúdo muito técnico, né? Isso é interessante porque eu estou fazendo um site para a universidade e uma coisa que é interessante, você pode colocar pode ser um site só para cientistas, né? Mas é interessante que você não coloque, por exemplo, o conteúdo exposto, né? Você pode criar uma aba de login para usuários que estão em busca desse conhecimento ou de publicar dentro de uma rede de cientistas, certo? Não, o conteúdo denso ele é um problema quando você não organiza o público do seu site. Né? Porque, veja, a gente hoje com o Google, né, que é uma ferramenta maravilhosa, a gente pode acessar site de qualquer parte do planeta. Então, às vezes, você entra num site, é um site, às vezes, que a pessoa não é para ela, mas ela tem. Você pode aproveitar essa oportunidade que ela entrou lá por acaso para você comunicar o que é o seu negócio, sua empresa, né? Porque essa propaganda, por acaso, vai servir para outras pessoas também, ok? A janela de pop-up, a gente já falou que eu particularmente não gosto, ele coloca como um problema de usabilidade, e coloca também sobre abrir novas janelas de navegador, né? Quando a gente cria páginas, existe a opção de você... Isso é porque, como ele trabalha com programação, então eu acredito que nessa época todas as páginas que você criava, ela abria um navegador diferente, né? E ele fala que esse problema de você sair para um outro navegador, uma outra página de navegador é um problema. Não necessariamente, depende do seu objetivo, né? Por exemplo, nesse site que eu fiz da Bolsa Nova Marketing, tem uma página lá que é Andiara, que eu direciono a audiência da agência para uma página de artista. Pode acontecer também com você, né? Você pode direcionar para um parceiro, você pode direcionar para uma promoção, você pode direcionar para o iFood, depende do seu objetivo. Não necessariamente é um problema de usabilidade. É um problema de usabilidade quando é uma coisa sem sentido, né? Então, quando você faz isso pensado, não é um problema de usabilidade. Mas basicamente é isso. Links que não mudam de cor, isso a gente consegue resolver fácil dentro da plataforma Wix. Função voltar está ultrapassada. A questão de abrir várias janelas de navegador depende da sua intenção. Janelas de pop-up depende do seu gosto. Eu, particularmente, não acho legal, né? Tá na moda agora você abrir o formulário de contato, né? Eu também acho um pouco chato, mas você não pode também ser sempre passivo, né? Deixar que o cliente, quando ele tiver vontade, ele falar comigo. Então, seu site não serve para nada, né? Você tem também que dar uma instigada na sua audiência para ela conversar com você. Perguntar, oi, estou aqui. No site mesmo aqui que eu fiz para mim, eu coloquei nesse da agência, né? Oi, qual é o assunto que você quer conversar? É porque você poupa tempo também da pessoa que está te acessando, né? Porque ela às vezes está apressada, não tem tempo lá de procurar qual é o telefone, vou digitar o número do telefone. Ela não vai digitar. Mas se você estiver lá com o formuláriozinho, oi, estou aqui esperando você falar, né? É muito mais fácil de você ter uma resposta. A questão dos anúncios, a gente já conversou aqui, depende da intenção. Violação de convenções da web, né? Que convenções da web, você não pode propagar violência, né? Exibir atentado ao pudor, isso não precisa nem conversar, né? Falar sobre isso, né, gente? A questão do conteúdo vago e modismo vazio, a gente já conversou também, quando você não tem estratégia, você coloca qualquer coisa e realmente o seu site não tem motivo para... Se você quer colocar uma página na internet que você não sabe o que você vai escrever, então não faça, ok? E por último, conteúdo denso e não escaneável, sem que você não consegue ler. Isso também é um problema de usabilidade que a gente vai resolver na próxima aula. Então vamos ficando por aqui. E coloque aqui nos comentários se você está com alguma dúvida, tá bom? Que a gente vai tirar aí nos próximos encontros.